E olá, boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente está falando sobre Pix, porque vamos ter algumas mudanças aí, segundo o Banco Central, né? Esse que é o sistema de transferência imediata de valores, e a ideia dessas mudanças é exatamente fortalecer a segurança para evitar fraude e também vazamentos de dados ainda neste ano de 2022. A gente tem visto, né, que os crimes com relação às quadrilhas relacionadas ao Pix têm aumentado. E uma das implementações seria ampliar a responsabilidade das instituições financeiras em relação às regras de segurança. Outro ponto discutido é a criação de uma espécie de marcação de CPFs e CNPJs que são suspeitos de fraudes ou do uso indevido das contas bancárias. Isso, se a gente for levar aqui em consideração com os dados do Banco Central, a média de ocorrências de fraudes no Pix gira em torno de 0,007%. Isso levando em consideração o total de transações. Só que a repercussão pública dos casos de golpes e fraudes tem sido grande e o Banco Central, preocupado com isso, resolveu fazer, então, essas alterações. E aí também está em análise a exclusão da obrigatoriedade dos limites por transação via Pix. Isso porque no ano passado o Banco Central estabeleceu um limite de R$ 1.000 para o caso das transferências noturnas, mas outras questões de segurança devem ser colocadas. E a gente deixa claro o seguinte, que a instituição ainda não tem um prazo definido para a implementação dessas mudanças, mas isso deve ocorrer até dezembro deste ano. Essas novas medidas foram apresentadas na última reunião do Fórum Pix, que ocorreu em setembro, e contou com a participação de diversos agentes do mercado. Hoje, o que está acontecendo? Qual a parte do processo que o Banco Central está? Está na parte de levantar os dados sobre o funcionamento do sistema de pagamentos instantâneos e mostrar ou levantar quais são as principais vulnerabilidades para serem alteradas. A segurança é considerada como um ponto de preocupação e há agora um grupo específico de trabalho que está avaliando essas possíveis alterações. Então, a gente tem essas mudanças previstas aí pelo Banco Central, uma espécie de marcação no CPF ou CNPJ suspeito de fraude, né? Isso deve acontecer, e também outras questões relativas à segurança, exatamente para evitar o vazamento de dados, como a gente sabe que já aconteceu também ao longo desse ano de 2022. E compartilhar um pouco dessa responsabilidade com os bancos também, né? Porque o Banco Central, claro, tem que criar regras, mas os bancos também, de uma certa maneira, podem ajudar a monitorar essa situação, né? Contas que são abertas repentinamente recebem uma grande quantidade de grana, de repente são fechadas. Obviamente, aquela conta foi aberta para receber dinheiro que não é lícito ou que não veio de maneira lícita. Tem uma série de coisas que os bancos podem fazer para dificultar um pouco a vida dos criminosos. Então, dividir um pouco essa responsabilidade é bom também, e essas mudanças, pelo que você está dizendo, fazem isso, né? Também dão aos bancos um pouco desse poder, né? Exatamente. Dão aos bancos essa responsabilidade, um pouco desse poder, porque é uma questão que realmente estava gerando muita dificuldade, né? Porque quando esse dinheiro saía da conta ou de determinada conta, ele simplesmente não tinha rastro. Então a ideia agora é exatamente dar um rastro para esse dinheiro, para de repente o consumidor ou a pessoa lesada poder pegar também esse dinheiro de volta, essa eventual fraude ser coibida, né? Esse é o ponto central, porque a gente também está observando que o Banco Central está discutindo outras questões, que é, por exemplo, o bloqueio de um recurso em determinado tempo, sei lá, você envia R$ 100 para alguém, né? Vamos citar um exemplo, e aí esse dinheiro acaba caindo na conta errada, você pode reaver esse dinheiro. Então tudo isso está sendo discutido, está sendo analisado agora pelo Banco Central. Só que essas mudanças ainda não têm um prazo específico para serem de fato implementadas, mas a ideia do Banco Central é que tudo esteja em vigor até o final deste ano. Obrigada, que é o João Pedro Mello falando com a gente direto de Brasília. Bom trabalho por aí, João. Valeu, um grande abraço. Bom trabalho a todos nós.